Olá a todos, estamos novamente no centro cirúrgico para tratar um homem com câncer de próstata. O caso de hoje é muito peculiar, justamente porque esse é um paciente que diagnosticou câncer de próstata de nível 1, uma doença bem inicial, que optou por realizar o tratamento cirúrgico. Ele até teria outras opções, mas esse paciente ele decidiu, conjuntamente com a nossa equipe e com a família, realizar o tratamento cirúrgico. E a peculiaridade desse paciente é que ele é um paciente diabético e ele já tinha uma prótese peniana. Ele colocou essa prótese há mais de 10 anos e o problema que ele tinha, que causou o problema de disfunção erétil, foi o diabetes, que hoje ainda é um dos principais motivos que levam o homem a desenvolver a disfunção erétil e então precisar muitas vezes de tratamento como esse paciente. Então, Diego, fala um pouquinho pra gente, antes da gente falar do câncer de próstata em si, essa questão da disfunção erétil, né? É um problema que muitos homens têm, não é só homem idoso, muitos homens jovens, e cada vez mais a gente tem aí opções de tratamento. Como é que a gente diagnostica esses pacientes, quais são os principais motivos e como a gente maneja esse tipo de caso? Bom, pessoal, então assim, disfunção erétil é uma doença multifatorial, né? Não tem a falta de ereção do paciente A vai ser totalmente diferente o motivo do paciente B. Não tem idade, né? Existem principalmente pacientes com problemas de disfunção erétil psicogênica, que a gente fala, problemas psicológicos. Pacientes mais jovens, 25, 30 anos, eventualmente procuram no consultório com disfunção erétil eventualmente grave também. O paciente mais idoso já é um pouco mais comum, né? Uma das principais causas é justamente o diabetes, né, que leva ali a um entupimento das arteríolas que levariam sangue ali para o pênis necessário para a ereção. Elas acabam ficando entupidas por causa da glicemia aumentada ao longo da vida, dificulta a chegada de sangue lá no membro, né? Só que tem vários, o tabagismo, o cigarro, né? O cigarro atrapalha bastante também, paciente hipertenso, a própria baixa da testosterona, que começa a acontecer principalmente de maneira mais acelerada a partir dos 40 anos de idade. Então, eventualmente, o paciente vai ter uma deficiência desse hormônio aí, e aí a ereção também vai ficar prejudicada. Então, assim, a gênese, o aparecimento dessa disfunção erétil, ela varia muito de paciente para paciente, a idade, e a investigação é uma investigação que ela tem que ser, ela começa ali pela anamnese, né, pela conversa que você vai ter com o paciente, para tentar entender um pouquinho o grau dessa disfunção, quando que ela acontece, quando que ela começou a acontecer. E aí, a partir daí, a gente examina, vê se tem alguma outra questão relacionada aos testículos, por exemplo. E aí a gente lança mão de vários exames, né? Exames de laboratório, ultrassom Doppler peniano, né, Paulo? Exato. A gente sempre que fala da disfunção erétil, né, a gente tem que lembrar que o problema pode estar relacionado ao sangue que não está chegando, ou ao sangue que está saindo muito rápido, ou tem relação com os nervos, problemas neurológicos, que podem ser, por exemplo, um pós-operatório de uma cirurgia do câncer de próstata. E aí a gente pode pensar, né, que essas doenças como pressão alta e diabetes são doenças crônicas. Se você não controla, você termina causando uma série de danos, como você acabou de comentar. E durante a anamnese e a discussão clínica com o paciente a respeito da disfunção erétil, a gente sempre faz testes terapêuticos. Porque muitas vezes, como o Diego comentou, a disfunção psicogênica, que é aquela causada muito por aspectos psicológicos e tudo mais, elas podem responder a medicamentos. Então a gente começa aí com medicamentos semelhantes ao Viagra e boa parte dos pacientes terminam respondendo. Então a gente divide o tratamento basicamente em 3 fases, né? Tratamento que é a mudança comportamental, mudança de estilo de vida, melhora da qualidade ali das artérias, ou seja, controle das doenças crônicas. A gente começa também medicamentos, né, que é o tratamento menos invasivo, muitas vezes responde à maioria dos pacientes. A gente pode partir então para tratamentos com injeções, né, injeções dentro do pênis, que vão aumentar ali o fluxo de sangue e resolve boa parte também dos casos. E definitivamente a disfunção erétil pode ser tratada com implante de prótese peniana. Nesse paciente, né, a gente então já foi para a cirurgia do tratamento do câncer de próstata, já sabendo que ele tinha uma disfunção erétil e já tinha a prótese peniana. Isso, Diego, estrategicamente na cirurgia muda alguma coisa? Bom, antes de falar disso aí, só lembrando de uma coisa, a disfunção erétil, nesses casos todos que o Dr. Paulo citou, é a ponta do iceberg, né? Então, se o paciente ficou a vida inteira hipertenso,
dislipidêmico, com diabetes descontrolada e tudo mais, e agora ele está apresentando disfunção erétil, ele está com problema de ereção, ele tem que ser investigado também várias outras coisas, né? Então, da mesma maneira que entupiram as arteríolas que levariam sangue para o pênis, pode entupir as artérias do coração, por exemplo, as coronárias que levariam a infarto, ou as carótidas que levariam a AVC. Então, a disfunção erétil, muitas vezes, é um sinal de que o paciente ele realmente tem que ser visto como um todo para ver se existem outros problemas associados. Assim como a ereção ficou prejudicada, a função do rim pode ter ficado prejudicada, a função cardíaca. Então, a gente também, além do tratamento e da investigação da própria disfunção erétil em si, a gente acaba vendo outras coisas também. Sempre que, principalmente, o paciente começou a ter ali com 50, 60 anos de disfunção erétil, eu sempre acho bom uma avaliação cardiológica para o cardiologista ver se também não tem algum outro problema ali que ainda não se manifestou, né? Com relação à cirurgia em si, a grande questão é assim, existem alguns tipos de prótese peniana, mas basicamente a gente pode dividir numa prótese semi-rígida, que é uma prótese meio estática ali, que ela não enche só na hora da relação, ela fica o tempo todo ali semi-ereta, e tem a prótese inflável, né? O caso desse paciente de hoje era uma prótese semi-rígida. A prótese semi-rígida, a prótese ela está só no pênis, ela está ocupando os 2 cilindros ali dos corpos cavernosos, que é uma região que a gente não aborda durante a cirurgia da próstata, né? Então, na verdade, assim, a gente passa sonda ali, talvez tenha uma dificuldadezinha para passar a sonda a mais, mas geralmente não. Então, na cirurgia de hoje, por exemplo, foi super tranquilo, não teve absolutamente nenhuma alteração. Quando a gente está ali de dentro fazendo a cirurgia, se o paciente tem prótese ou não, isso aí para a gente pouco difere. Mas, se a prótese for uma prótese inflável, o local do reservatório da prótese inflável é manipulado durante a cirurgia por laparoscopia ou robótica. Então, eventualmente, nesses casos, que não era o caso de hoje, a gente precisaria modificar um pouquinho a técnica para uma via de acesso um pouco diferente, para não ter risco aí de mexer com esse reservatório, né, Paulo? É isso mesmo. Então, na verdade, né, vocês podem perceber que é seguro. Agora, um detalhe técnico no intraoperatório, né, por mais que o paciente tenha disfunção erétil, a gente sempre vai preservar tecido. Mesmo que ele já tenha aí a prótese, que muitas vezes a gente pode pensar que uma das coisas que a gente quer preservar é a ereção do homem que tem uma ereção normal. Mas nesses casos, mesmo assim, a gente tem um cuidado de preservar tecido, porque sempre que a gente preserva tecido que não precisa ser retirado, a recuperação plena do paciente, seja da incontinência, seja da recuperação pós-operatória em si, ela vai melhor. Então, definitivamente, a gente no intraoperatório tem o cuidado de ser preservador, né? Principalmente nesse paciente que tem uma doença inicial, doença Gleason 6, nível 1, que daria até para fazer a vigilância ativa, como a gente comentou, outras possibilidades de tratamento, mas por decisão conjunta a gente decidiu operar. Então, é uma cirurgia que a gente consegue ser bastante preservador, independente de ter prótese ou não. Até porque existe uma questão que a gente poderia até pensar, não, pô, se o paciente tem prótese peniana, então, pô, vamos ser mais agressivo aqui, vamos fazer uma cirurgia aí, como não vai ter a sequela, como ele já está com prótese peniana, então vamos fazer a cirurgia de maneira agressiva para garantir que a gente vai tirar o tumor por completo. A gente não faz isso mesmo nesse paciente que tem prótese peniana, como o Maron falou, a preservação desses tecidos é sempre benéfica do ponto de vista de recuperação pós-operatória, por exemplo, também da continência urinária. Então, se você vai chegar lá e vai ser muito agressivo, vai tirar muito tecido, o paciente ele pode ter uma chance maior, além da disfunção erétil, que ele não vai apresentar porque ele tem a prótese, mas ele pode ficar com incontinência urinária. E outra questão, a gente gastou muitos anos para chegar na técnica cirúrgica que a gente tem atualmente, de preservar os tecidos bonitinho para que o paciente não tenha disfunção erétil. Então esse é o padrão que a gente usa. É claro que eventualmente para uma doença mais agressiva, a gente vai ali passar um pouco mais longe da próstata, a gente vai ser um pouco, vai ser uma cirurgia que vai tirar um pouquinho mais de material, mas a gente não vai fazer isso, principalmente uma doença que nem hoje, uma doença mais tranquila, só porque o paciente tem prótese e a gente vai fazer a cirurgia de qualquer jeito. Não, a gente acaba obedecendo aos mesmos princípios, sempre ali no meio termo, entre você retirar o tumor por completo, mas mantendo a função dos órgãos, né? Desse vídeo, então, a gente tem a intenção de deixar claro duas situações. O paciente que está evoluindo com disfunção erétil no seu dia a dia, então vale a pena buscar a ajuda do urologista. Tem uma série de recursos que a gente vai buscar para diagnosticar o problema e tratar. E do paciente que já colocou uma prótese peniana, que você não precisa ter receio quando você vai fazer um tratamento do câncer de próstata. É importante saber as informações
sobre a prótese inflável ou se ela é uma semirrígida, justamente para a gente ver na hora H da cirurgia qual técnica a gente vai utilizar e que tipo de preservação a gente pode fazer durante o ato operatório. Eu acho que era isso que a gente tinha que passar para vocês. Dúvidas a respeito desse assunto, pode mandar para a nossa equipe, para todos nós que estaremos aqui à disposição. Continue nos acompanhando, nos assistindo aqui nos nossos vídeos, nos nossos canais. Um abraço e até o próximo vídeo.